Eu quero que você entre comigo nesse texto, livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, ou eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, ou até a consumação dos séculos, em outra tradição. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não o deixarei órfãos, voltarei para vocês. É interessante que eu estava estudando aqui o livro de João, capítulo 14, 15, 16, e eu acho tão tremendo porque os discípulos, eles tiveram uma oportunidade, eles tiveram, sempre falo, um privilégio muito grande, porque eles foram chamados pelo próprio Jesus. O próprio Jesus chamou eles, escolheu e chamou cada um deles para o ministério. Então foi um privilégio imenso deles, ser chamado pelo próprio Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que durante 3 anos e meio, o próprio Jesus discipulou eles. O próprio Jesus foi que sentou com eles para ministrar, para os ensinar. E eu fico imaginando aquelas idas de Jesus, quando levava eles para os montes, para estar ministrando. A Bíblia diz que Jesus ensinava na teoria, pastor Tom, ensinava eles na teoria e de repente eles já viam na prática, porque Jesus falava sobre milagres e dali no final da mensagem Jesus começa a orar e milagres acontecem. Então eles enxergam os milagres a olho nu. Então é um privilégio grande, porque eles contemplam os milagres. Só que Jesus sempre deixou um sinal aceso. Jesus sempre sinalizava dizendo assim: está chegando a hora, está chegando o momento de eu ser entregue para morrer na cruz do Calvário. Só que isso, como Jesus ensina eles durante 3 anos e meio aproximadamente, então passa o primeiro ano, Jesus volta e meia fala sobre isso, dizendo: está chegando o momento de eu ser retirado, de eu morrer na cruz do Calvário. E quem sabe isso vai caindo no esquecimento. Só que agora aqui em João 14, Jesus faz uma reunião com os discípulos, e o tema da reunião é uma despedida. Jesus se assenta com eles, como os outros dias, que ministrava e os ensinava, e agora Jesus, aqui onde nós lemos, Jesus começa a se despedir. Jesus diz assim: chegou a hora que eu sempre vos falei, chegou a hora de eu ser entregue, de eu morrer na cruz do Calvário, para a remissão da humanidade. E quando Jesus fala aquilo, Jesus conhecendo cada um deles, Jesus olha no semblante deles, e começa a ver aquele semblante triste, angustiado, porque agora quem está se despedindo dos discípulos, não é um companheiro de ministério, não é um amigo, claro, Jesus também era, mas era o mestre, era aquele que representava a segurança, é aquele que quando ele chegava, os discípulos diziam: chegou o mestre. Imagine que privilégio, irmão, ser pastoreado pelo próprio Jesus. Jesus era o pastor da igreja, era o próprio Jesus que todas as manhãs até a noite estava com eles, era o próprio Jesus que pregava no culto de quarta-feira. Sábado tem encontro de casais, quem prega é Jesus. Olha o privilégio desses homens, contemplar o próprio Jesus. E agora Jesus está dizendo assim: chegou o momento, chegou a hora de eu ser entregue, para morrer na cruz. E ele olha o semblante daqueles homens, cai, a tristeza vai tomando conta do coração, porque agora a insegurança começa a entrar no coração deles, porque agora quem está se despedindo é o mestre. E Jesus vendo aquela cena, olhando no semblante de cada um, alguns quem sabe com o olho cheio de lágrima, João quem sabe já chorando, porque era o apóstolo do amor, era um homem muito quebrantado, que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, quem sabe com os olhos cheios de lágrima. Pedro olha para outros e diz: chegou a hora, cara, chegou o momento. É o nosso mestre, é aquele que representa segurança, é aquele que traz consolo, é aquele que traz esperança, é aquele que está conosco em todos os momentos, é aquele que quando nós estamos no barco e vem a tempestade, ele acalma a tempestade. É esse que está se despedindo dos discípulos. Só que é interessante que quando Jesus vê o semblante deles triste,
a angústia querendo dominar, Jesus libera uma das maiores promessas sobre a vida dos discípulos e sobre a igreja, que é onde nós lemos: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Ou seja, Jesus diz assim: você não precisa ficar angustiado, triste. Ei, João, não precisa chorar. Eu não vou deixar vocês órfãos. O meu papel é proteger, consolar e discipular vocês. Só que assim, vocês não vão ficar sem consolador. Porque quando eu subir junto do meu Pai, quando eu chegar junto do meu Pai, eu rogarei Ele, e Ele vos dará outro consolador, o Espírito Santo, que ficará com vocês até a consumação dos séculos. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O motivo de eu e você estar aqui nessa noite é porque o Espírito Santo está presente. O motivo de você suportar o que você está suportando até agora é porque o Espírito Santo está te dando força, é porque o Espírito Santo está te fortalecendo e dizendo: continua, não desista, eu estou com você. Então Jesus libera essa promessa sobre os discípulos, dizendo: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para tentar reanimar o coração dos discípulos, para trazer esperança, dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou abandonar vocês. E a Bíblia diz que assim passa alguns dias, Jesus sente que é o momento, vai até o jardim do Getsêmani para orar. Por isso que eu falo, todos nós precisamos de oração, irmão, porque quando Jesus vai para o Getsêmani, Ele chama consigo, a Bíblia diz, Pedro, Tiago e João para orar com Ele. Jesus deixa os três orando aqui e diz assim: ei, ore por mim. Eu preciso da oração de vocês, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, sentindo o peso do pecado da humanidade, a angústia, Jesus faz um apelo aos discípulos, dizendo: ei, ore por mim. A Bíblia diz que Jesus se retira alguns metros para orar. Quando Jesus volta, os três estão dormindo. Jesus disse: ei, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? Vocês não puderam nem 1 hora vigiar por mim? Eu preciso de vossas orações. E a Bíblia diz que Jesus é entregue, é preso, é condenado, é crucificado. E esses homens que carregam a promessa, que Jesus falou para eles, dizendo: eu vos darei o Consolador, o Espírito Santo, vocês não estão órfãos, vocês têm chamada, vocês têm ministério, vocês têm promessa, a obra que eu iniciei não terminou, o que eu comecei na sua vida não vai parar aqui, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Agora você encontra esses homens, se você tiver com a Bíblia aberta, João 20, capítulo 19. Esses mesmos discípulos que estavam no culto, que eram pastoreados por Jesus, que Jesus disse assim: ei, vai se cumprir o que eu falei, o que os profetas já profetizaram, que eu preciso morrer na cruz do Calvário, por remissão do pecado da humanidade, para pagar o preço pela humanidade. Só que eu vos darei outro Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, a obra não para, a promessa não vai parar, independente da luta, da provação que vai vir, a promessa continua de pé. Agora você encontra esses mesmos homens, capítulo 20, 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, à porta trancadas, por medo dos judeus. Agora você encontra os mesmos discípulos, estão trancados dentro de um lugar, dentro de uma casa, no andar superior, no cenáculo, estão trancados com medo. Esses homens que têm promessa, que Jesus falou que não deixaria eles órfãos, que a obra não pararia ali, mas que daria continuidade, agora eles estão trancados com medo. Eles estão dentro de um cenáculo trancado, um olhando para o outro, dizendo: cara, nós vamos ser o próximo. E agora a promessa se foi, Jesus morreu, e o que vai ser de nós? Existem momentos na nossa vida, que nós estamos como esses discípulos trancados.
A Bíblia diz que eles, aí enfatiza a Bíblia dizendo que eles estavam com porta trancada, ou seja, ninguém entra, ninguém sai, com medo dos judeus. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você diz: pastor, eu estou na mesma situação que os discípulos. Eu estou trancado dentro de um lugar, já fechei a porta. E dentro de um lugar como esse, dentro do cenáculo, não tem como viver aquilo que Deus falou ao seu respeito. Trancado dentro de um cenáculo, não tem como os discípulos viver aquilo que Jesus tinha, a palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida deles. E eu quero nessa noite te encorajar a sair deste lugar. Deus já ministrou no início do culto, no meu coração, que Deus quer tirar pessoas de alguns lugares, pessoas que estão trancadas em lugares, que está impedindo de Deus fazer aquilo que Ele falou que faria na sua vida. Jesus está tratando com 10 discípulos, porque Judas já tinha se matado, ele não estava mais. Nesse primeiro episódio, Tomé também não está, então tem 10 discípulos. Entre eles está Pedro, João e os demais discípulos. Você pode ver que não é membro recém-convertido, não é o irmão que está congregando 3 meses na igreja que está trancado com medo. Isso que é muito sério, pastor Tom. Não é pessoas que não têm vida com Deus, não é pessoas que nunca viram um milagre. São homens que presenciaram Jesus ministrando, Jesus curando. É o corpo de obreiros de Jesus. Foram pastoreados pelo próprio Jesus. Será que foi Jesus que errou? Será que foi Jesus que não soube pastorear ou discipular esses homens? Porque agora Jesus se ausenta, e esses homens se trancam dentro de um lugar, fecham a porta e diz: pronto. Coloca um ponto final naquilo que Deus falou, dizendo: terminou, acabou, cara. Acabou o que Deus tinha, não vai acontecer mais nada na nossa vida. Um olhando para o outro, dizendo: e agora, Pedro, o que vai ser da nossa vida? Não fala baixo para ninguém saber que nós estamos aqui trancados. Só que Jesus é especialista. Jesus sabe o lugar que Ele precisa acessar nessa noite no teu coração. Você pode estar, quem sabe, que nem os discípulos, dizendo: pastor, eu já fechei a porta, eu tranquei. Porque há lugares que às vezes você diz assim: eu já tentei resolver, eu já tentei consertar. Só que cada vez que eu abro a porta para tentar arrumar essa área da minha vida, ou para tentar resolver esse problema, cada vez que eu abro a porta eu me machuco. Cada vez que eu abro a porta para resolver, para expor isso, para ser resolvido, isso me fere, isso me machuca. Então eu prefiro manter a porta fechada. Eu prefiro me trancar como os discípulos e ficar escondido. Só que os olhos do Senhor nessa noite estão te achando. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida nessa noite. Não tem como se esconder daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Eu prego para pessoas que dizem assim: pastor Gilmar, já está findando o ano de 2025, o ano todo, e do mesmo jeito, da mesma maneira, não flui, não acontece nada na minha vida. Ei, é porque você precisa sair de dentro desse lugar. É porque você precisa se levantar e sair desse lugar. É interessante que a Bíblia diz que Jesus é tremendo, irmão. Quando Ele chega ali, Ele não bate nem na porta. Ele não bate nem na porta para entrar. A Bíblia diz, depois você lê, a Bíblia diz que Jesus, Ele atravessa a parede, porque Ele está com o corpo glorificado também. Ele atravessa a parede e aparece dentro. Imagina o coração deles, irmãos. Os caras estão ali trancados, dizendo: não, eu não prego mais, não, cantar não é comigo. Falar de Jesus, não falo mais, eu sou tímido. Falar que eu sou cristão aqui no trabalho, nem falar. Você já viu que tem pessoas que lá onde ele trabalha, ninguém sabe que ele é cristão? É aquele agente secreto de Jesus, ninguém sabe. Aquele agente secreto, fica escondido. Ah, pastor, eu tenho medo de abrir a porta, porque eu tenho medo de me ferir. Porque parece que ficar dentro, trancado, dentro do quarto, nesse lugar trancado, parece ser mais seguro.
Porque se eu fico nesse lugar, pastor, trancado, eu não preciso lutar, eu não preciso enfrentar, eu não preciso me expor. Eu sinto uma certa segurança aqui dentro desse lugar. Só que Jesus não te chamou para ficar nesse lugar, cara. Jesus não te chamou para ficar nesse lugar, Ele te chamou para você fluir naquilo que Ele tem na sua vida. É por isso que Jesus não bate nem na porta, Ele atravessa a parede e aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. Aleluia. Pai seja convosco. Quando eles veem Jesus, imagina o coração, deve ter batido forte o coração, dizendo: meu Deus, é Ele. Jesus entra, eu fico imaginando, eu tentei entrar na história. Jesus entra e vê aqueles mesmos discípulos que Ele estava acostumado todos os dias ministrar. Os mesmos discípulos que estavam celebrando com Ele nos cultos. Os mesmos discípulos que provaram dos milagres, que oravam e os sinais aconteciam. Agora estão todos ali, encurralados, com medo, dizendo: eu não quero sair desse lugar, eu quero ficar aqui dentro, trancado. Ei, você precisa sair desse lugar nessa noite. Deixa eu te dizer algo aqui. O ano ainda não terminou, querido. Você pode dizer: não, pastor, até agora, se eu lhe contar, pastor, se o senhor sentar comigo para ouvir o que aconteceu esse ano, o senhor vai chorar comigo. Só que quero te dizer algo. Quando você decide, quando você toma uma decisão e uma atitude diante de Deus, você traz os céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E o que não aconteceu, quem sabe, em 10, 11 meses, Deus pode fazer em um mês na sua vida. Deus pode mudar a tua história completamente até o final de 2025. O que você não pode é aceitar ficar nesse lugar. Quando Jesus entra dentro daquele lugar, eu fico imaginando Jesus olhando. Jesus olhando para Pedro, o pastor Tom parando na frente de Pedro, dizendo assim: Pedro, hoje eu te vejo desse jeito, Pedro, aqui trancado, com medo, não querendo sair desse lugar. Imagine Jesus olhando nos olhos de Pedro. Pedro, você está aqui hoje com medo. Você está aqui desesperado, botando um ponto final naquilo que eu tenho na sua vida. Mas Pedro, se você pudesse contemplar o que eu vou fazer na sua vida, após o Espírito Santo descer sobre você, após você provar do meu Espírito, Pedro, se você pudesse imaginar, enxergar o que eu estou vendo, Pedro, o que você vai se tornar nas minhas mãos, era isso que Jesus via. Jesus estava dizendo: Pedro, se você pudesse imaginar, cara, eu vou te levar num nível de unção tão grande, que quando você passar, as pessoas vão colocar enfermos e endemoniados à beira da estrada. Pedro, quando você passar, a tua sombra vai curar. É isso que Jesus vê Pedro. Nesse lugar que você está de medo, hoje, é o lugar que eu vou te usar poderosamente. É por isso que em Atos capítulo 12, quando eles prendem os discípulos, aí eles tentam amedrontar, eles chamam Pedro, João e mais alguns, dizem assim: ó, nós vamos liberar vocês vão sair da prisão, porque a igreja está aí fora fazendo um alvoroço. Olha aqui, nós vamos liberar você para sair, vocês vão sair daqui, não vão mais ficar presos. Só que se vocês continuar a pregar o nome de Jesus, vocês vão ser presos e vão ser mortos. Pedro olha para eles e diz assim: cara, olha para os cinturões e diz assim: não tem como se calar, não tem como deixar de falar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que Jesus tem realizado na nossa vida. Ou seja, é isso que Jesus vê. Porque sabe, nessa noite, você nesse lugar que você está, você diz assim: pastor, eu fechei a porta e eu sei no meu íntimo, porque é nesse lugar que Deus age, é no lugar da sinceridade e do reconhecimento. Eu sei, pastor, que eu não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, como um homem, como uma mulher, como um pai, como uma mãe, como um esposo e como uma esposa. Eu sei que eu não estou vivendo aquilo que era para mim viver como família. Eu sinto que eu não vivo isso, que eu não consegui ainda chegar a viver plenamente aquilo que Deus quer que eu viva.
Só que para você viver isso, é o que Jesus entra dentro daquele cenáculo dizendo: ei, aqui dentro não tem como eu fazer o que eu prometi que eu faria através da vida de vocês. Aqui dentro desse cenáculo trancado não tem como vocês provar do meu espírito. Ou seja, quando eu me tranco, eu estou restringindo aquilo que o céu pode liberar sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família. Então Jesus entra dentro desse lugar. Ele não enxerga só pessoas, ele enxerga ministérios. Ele enxerga pessoas lá na frente, sendo usadas na sua mão poderosamente. Teve uma mensagem que Pedro pregou, depois da descida do Espírito Santo, que a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Então você precisa entender o que Deus quer fazer através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Então Jesus entra dentro daquele lugar para restituir aquilo que já tinha falado sobre eles. Então, para mim viver tudo aquilo que Deus tem para mim viver como marido, como pai, eu preciso abrir alguns lugares dentro de mim, algumas portas que eu fechei. Você pode ver, a Bíblia diz que era no andar superior que eles estavam, trancado. Ou seja, a parte de baixo da casa estava tudo livre, cozinha, sala, estava tudo aberto, eles estavam trancados lá em cima. Ou seja, uma representação do nosso coração. Quando Deus entra, Ele quer acessar todos os compartimentos do seu coração. Aí tem pessoas que dão acesso para Jesus só em algumas áreas da vida. Ou seja, querem oferecer para Jesus só os problemas. Jesus, tu pode entrar nessa área da minha vida. Você pode entrar nessa área da minha casa, na cozinha, na sala, nesse quarto, naquele outro. Mas tem um quarto secreto aqui no andar superior. Aleluia. Tem um lugar aqui que não dá para entrar. E há pessoas que já estão passando isso já há tempo. Se trancaram nesse lugar, dentro de si, uma área da sua vida, e não abre para que Deus entre. Às vezes está trancado por uma falta de perdão que precisa liberar. Não, pastor, eu fechei a porta do perdão e eu não perdoo porque eu fui prejudicado. Quem teve que puxar o prejuízo fui eu, pastor. Então essa porta vai ficar fechada a 7 chaves. Jesus está na cruz, com os braços abertos, ensanguentado. Quando aquele soldado chega com a lança para furar, no lado de Jesus, Jesus diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a cruz é perdão. Então você precisa deixar Jesus acessar esse lugar. Você precisa abrir essa porta, se é um perdão que você precisa liberar, para que Deus possa entrar e você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Então Jesus entra dentro daquele cenáculo para restaurar o ministério, para restaurar as promessas. Quem tem promessa de Deus assim, levante a mão bem alto. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. E para que você possa viver 100% dessa palavra, você tem que se entregar 100%. Ou seja, dizer: Deus, entra e acessa todos os lugares do meu coração e da minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim viver como empresário, no meu ministério, na minha chamada, na minha família. Eu sempre falo, irmão, na medida que você abre o teu coração, é a medida que Deus derrama sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus libera essa palavra sobre eles, encorajando eles, dizendo: ei, a promessa é verdadeira. Ou seja, eu não chamei vocês para ficar aqui dentro. As nações esperam vocês, as pessoas precisam ouvir o Evangelho através da vida de vocês. E aqui em Atos 2, abre a sua Bíblia comigo ali, Atos 2, não, deixa eu ler aqui. Atos capítulo 2, após eles receberem essa palavra, de várias formas Jesus se manifestou, mostrando que a promessa era verdadeira, que Ele tinha ressuscitado. Até aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que estavam indo para casa, porque já era o 3º dia, os 2 discípulos diziam assim: cara, ó, aquela promessa ali que falou, realmente
esse Jesus, eu acho que não era o Messias não, porque hoje já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus vai caminhando com eles, eles acham que é mais alguém, Jesus só ouvindo. Aí Jesus pergunta algo para eles, diz, por que vocês estão tão tristes, angustiados? Eles falam para Jesus, não reconhecendo que era Jesus. Porque tem momentos que é tanta turbulência, tanta luta, tanta dificuldade, irmão, que você não identifica. Você não consegue ver que Jesus está do seu lado, que Jesus está falando com você, que Jesus está te orientando, está te conduzindo, está te dando direção clara daquilo que é para você fazer, mas você está tão envolvido olhando para os problemas, pensando, como que eu vou resolver? E assim estavam os 2 discípulos ali do caminho de Emaús, dizendo, cara, terceiro dia ele não ressuscitou, nem um sinal visível. Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tão tristes, estão tão acelerados? Eles falam, você não é daqui de Jerusalém, não, está em todos os noticiários, está no Instagram, Jesus que morreu, diz que ia ressuscitar o terceiro dia e nada. Ou seja, estavam cegos, distraídos. Quando se aproxima da casa de um deles, eles convidam Jesus, que até então não sabia o que era Jesus, entra, se assenta conosco para tomar um café. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Ou seja, no meio da luta, da dificuldade, da turbulência, você pode não estar enxergando, mas o Espírito Santo está ao teu lado, te dando força e te conduzindo. Então não desista, continue. E eles acreditam na promessa. Jesus encoraja eles. E aqui em Atos 2, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu. Quando você abre o teu coração, quando você diz, Deus, eu quero abrir essa porta que está fechada, eu quero sair desse lugar que eu estou trancado, seja às vezes nas suas emoções, às vezes está trancado naquele lugar, vivendo crises de ansiedade, depressão, preso naquele lugar, impedido de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você sente que está aprisionada. Quando você abre o teu coração e diz, Deus, entra nesse lugar e traz cura, entra nesse lugar e traz restauração, você começa a viver o de repente de Deus, porque sem você menos perceber, o de repente de Deus acontece na sua vida assim, ó. Você diz, como isso? Estava tudo negativo, estava tudo dizendo que ia dar tudo errado, o cenário era só de destruição, de sofrimento, de angústia, e de repente Deus traz algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o de repente de Deus, ou seja, a promessa se cumpre na vida dos discípulos, e de repente veio do céu um som. Fique atento a esse som. Às vezes procuramos na terra esse som, a Bíblia diz que esse som veio do céu. Estamos distraídos, olhando tantas coisas à nossa volta, esperando vir de lá, de cá. Só que quando olhamos para cima, para o autor e consumador da nossa fé, é de lá que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero lhe convidar nessa noite é para você deixar o Espírito Santo acessar o teu coração, o Espírito Santo ser vivo na sua vida, você entender que é Ele que vai te tirar deste lugar, é Ele que vai te levantar deste lugar, assim como Ele foi presente na vida dos discípulos, dando força, no momento de provação, no momento de dificuldade, era o que encorajava os discípulos, no momento que colocava a espada no pescoço deles, dizendo assim, vai negar a Cristo ou não? Tinha o Espírito Santo dizendo, ei, vocês não vão morrer não. Se eles passarem a espada no pescoço de vocês, vocês vão passar daqui para a eternidade. Ou seja, nem a morte pode parar vocês. Se vocês morrer aqui, vocês vão direto para a eternidade. Ou seja, vocês são seres eternos. Eu preciso entender isso nessa noite, que para eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso sair deste lugar. Eu não sei o lugar que você está trancado,
Eu não sei o lugar que você se fechou, dizendo: pastor, eu me fechei nesse lugar, porque eu fui ferido, porque eu fui machucado, eu fui caluniado. Eu estou preso em um relacionamento, pastor, que eu sei que não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, porque eu não me sinto realizado, eu não me sinto com satisfação, com alegria, com prazer. Eu estou preso nesse lugar. Deus quer te tirar nessa noite com mão forte. Deus quer trazer luz neste lugar. Deus quer trazer cura neste lugar. Deus quer trazer restauração neste lugar. Quem sabe você está preso em um lugar de enfermidade, como aquela mulher do fluxo de sangue, durante 12 anos presa naquele lugar. Porque tem gente que já nomeia, diz assim: a minha enfermidade, a minha doença. A Bíblia diz que sobre as pisaduras do Senhor nós somos sarados. Então é você que decide sair deste lugar ou permanecer. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos naquele lugar. Só que quando ela ouviu uma pregação dizendo que Jesus ia passar naquela cidade, ela fez um ato profético. Ela disse assim: se eu somente tocar nas orlas da sua veste, eu serei curado. Eu serei curado, eu não preciso nem tocar em Jesus. Não precisa nem ele me tocar, nem ele liberar uma palavra. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não aceita mais estar no lugar que estava, não aceita mais viver daquele jeito. É uma pessoa que diz assim no seu coração: basta, desse jeito eu não aceito mais viver, porque não é o que Deus tem para a minha vida. Deus tem uma promessa sobre a minha vida e eu quero viver essa promessa. Então se levanta daquele lugar, é isso que ela diz. É o que essa mulher está dizendo, é isso: eu não aceito mais ficar preso nessa enfermidade, trancado nessa enfermidade. Não, eu quero me levantar e eu vou tocar e eu vou ser curada. Nessa noite, eu quero te encorajar nessa noite, a você tomar uma decisão, um ato profético, dizendo: Deus, eu sei, enquanto a tua palavra estava sendo pregada, o teu Espírito testificou no meu coração o lugar que eu estou trancado, o lugar que eu me isolei, a área da minha vida que eu me isolei, e isso está impedindo de eu viver as promessas de Deus, de eu viver a vida que Deus tem para mim viver. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou no teu coração. Qual área você ainda sente que está trancado, que ainda está isolado, fechado, dizendo: pastor, não vai, eu estou trancado, eu preciso sair desse lugar. Só que cada vez que eu tento sair, eu me machuco, eu não consigo. Então eu já aprendi a conviver dentro desse lugar. Você pode ver que nem uma enfermidade ou uma situação que a pessoa tem que resolver, só que ela não se encoraja. E esse encorajamento é o Espírito Santo que dá. Porque se Jesus não aparece, os caras iam ficar trancados ali até abaixar a poeira, e depois cada um ia tocar a sua vida. Só que foi Jesus que fez a promessa. Por isso que Jesus vai naquele lugar e diz: ei, eu não chamei vocês para ficar aí dentro, cara. Eu não chamei vocês para passar o ano de 2025, entrar o ano de 2026, e vocês estão da mesma maneira. Quem gosta de água parada é a dengue, meu irmão. Deus não. O Espírito Santo, ele gosta de se mover, ele gosta de trazer coisas novas sobre a minha e a sua vida. Eu sempre falo, irmão, até a aprovação na vida do cristão, ela não é permanente, ela passa. Pode ver, conversa com a pessoa, um ano, no outro ano está na mesma prova, no mesmo lugar. Na vida do cristão, quando ele está com o coração alinhado com Deus, meu irmão, a prova vem, mas ela passa. Tudo que tem um início também tem um fim. Ela vem, mas ela encerra. A provação, ela passa. E vem novas provas. Até prova você tem que viver novas. Pode ser a mesma. Quando você passa por essa e é aprovado por Deus, Deus permite outra prova para te aprovar, para te capacitar, para treinar o teu coração, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem. É por isso que Jesus trata eles dentro daquele cenáculo, dentro daquele quarto trancado. Por isso que a palavra nessa noite é para mim e para você. Mesma maneira que Jesus entrou dentro daquele cenáculo para tratar o coração de 10 discípulos, Jesus essa noite está tratando o meu e o teu coração, dizendo: para viver o que eu tenho para a vida de vocês, vocês precisam deixar eu entrar nesse lugar, tirar todo o medo,
tirar todo o pânico, todo o desespero, porque desse jeito não tem como vocês viver a promessa. Com desespero, com medo, com insegurança, não. Vocês precisam acreditar, ter fé e acreditar na promessa para viver.